de práticas sobrenaturais que podem comprometer sua fé cristã, revelações e alertas divinos. Maria sempre ouviu falar do poder da oração. Na pequena cidade em que cresceu, as vozes devotadas durante os cultos ecoavam como um hino de esperança. Porém, naquela noite fatídica, enquanto a brisa fresca da serra acariciava os rostos dos congregados, algo indescritível pairava no ar. Após a reunião de oração, uma corrente mística foi proposta. 7 práticas sobrenaturais, disse o pastor com fervor, que podem transformar sua vida. Gritos de entusiasmo preenchiam o templo, e o coração de Maria disparava com um misto de expectativa e medo. Logo as relações familiares mudaram. Na mesa do café, onde antes havia comunhão, começaram os debates acalorados sobre a legitimidade daquelas práticas. Maria estava firmemente convencida de que havia encontrado a chave para desbloquear bênçãos sobrenaturais, e deslumbrada, começou a frequentar sessões clandestinas onde um grupo selava pactos de fé com promessas de milagres. As noites passaram a ser repletas de clamor e choros exaltados, até que a realidade se desenrolou em um espetáculo de curas que deixaria qualquer um em estado de choque. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, Maria avistou Ana, uma conhecida com muletas. O coração dela acelerou quando, em um ato inusitado, Ana se ergueu, deixando as muletas para trás, como se um poder invisível a impulsionasse. "Maria, foi você! O que você fez?" exclamou Ana, seus olhos transbordando alegria. Naquele momento, Maria sentiu as cordas da sua alma serem puxadas, como um violão suavemente sintonizado. Entretanto, os milagres tiveram um preço. Todas as curas, revelações e experiências extraordinárias começaram a gerar um burburinho desconfortável. O que era um fervoroso amor por Deus se transformou em uma repetição ansiosa de rituais. Maria começou a perceber que estava se afastando da essência de sua fé. Sua verdadeira relação com o Criador começou a se esfumar entre tantas práticas questionáveis. As noites de insônia tornavam-se mais frequentes. Ela clamava ao céu, seu coração pulsando, em busca de respostas que a deixavam ainda mais confusa. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com a inquietude crescendo em seu coração, Maria decidiu buscar auxílio. Numa tarde iluminada pelo sol poente, entrou na sala da igreja e enfrentou os líderes. Eles conversaram sobre a verdadeira fé, sobre confiar sem precisar de sinais milagrosos. Cada palavra parecia uma luz que cortava a escuridão da sua confusão. "A verdadeira fé é simples", disse um dos pastores. "É um relacionamento direto com Deus, não um cardápio de bênçãos." Naquele instante poderoso, Maria percebeu que o que ela realmente desejava era uma conexão genuína com seu Criador. Voltando-se para o altar, levantou os olhos em direção ao céu estrelado. Sentiu um chamado profundo ressoar dentro dela. Uma urgência pulsava que ela nunca havia experimentado. O que era mais importante? A fé verdadeira ou as bênçãos visíveis? Com seu coração batendo acelerado, Maria se deparou com uma escolha que poderia mudar não apenas sua vida, mas sua cidade inteira. Estaria ela disposta a abrir mão do que parecia mágico para encontrar o que realmente importava? Ansiosa, aguardava pela resposta, enquanto um mistério divino se desenrolava diante dela. Maria não sabia o que esperar.
Naquela noite, o murmúrio da congregação ecoava em sua mente, misturando esperança e incerteza. As promessas de cura e transformação ainda reverberavam em seu coração, mas a verdade sobre a fé parecia chamar por ela de maneira mais forte. Ela sentou-se em um banco da igreja, a luz suave dos candelabros lançando sombras dançantes nas paredes. O peso do tempo parecia suspenso, como se o próprio espaço estivesse aguardando seu próximo passo. Desde o dia em que contemplou Ana levantar-se, sua vida fora uma dança entre luz e escuridão. As curas que testemunhou haviam se tornado quase o foco de sua devoção, enquanto o silêncio de Deus a deixava inquieta. Com cada ritual que praticou, ela ia se distanciando mais do seu amor verdadeiro, mergulhando em uma busca insaciável por sinais e maravilhas. Agora, ela desejava entender o que significava realmente crer. O quanto estava disposta a sacrificar por sua conexão com Deus. Enquanto refletia, uma voz suave interrompeu seu pensamento. Era o mesmo pastor que a havia aconselhado dias atrás. Ele se aproximou com um sorriso acolhedor, seus olhos cheios de compaixão. Maria, você está em busca de algo mais profundo, não é? Ela respirou fundo, percebendo que já não tinha mais como esconder. Estou cansada, pastor. Cada milagre tem me deixado mais vazia. O que eu quero é sentir Deus novamente, como antes. Mas tenho medo de me desapegar do que construí. O pastor a olhou fixamente, como se estivesse enxergando além das palavras. A verdadeira fé não se mede pelo que vemos, mas pelo que sentimos. Às vezes, é necessário abrir mão das práticas que nos afastam de Deus. A presença dele pode transformar nossa vida de formas que não precisamos entender. A paz, Maria, vem de conhecê-lo intimamente. Naquele momento, uma onda de clareza tomou conta de Maria. As reflexões do pastor se fixaram em seu coração. Era assim que havia se sentido ao aceitar Jesus pela primeira vez. Uma paz inexplicável. Lembranças de sua infância surgiram com força. Orações simples em família, risos durante o culto, a certeza de que Deus estava sempre presente. Ao invés de milagres espetaculares, era essa conexão que ela desejava. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, decidiu que precisava de um novo começo. As práticas que tanto a absorveram agora pareciam fardos. Decidiu se afastar de tudo que a desviasse desse caminho. Mas, ao mesmo tempo, um novo temor surgiu. Até onde conseguiria ir sozinha? E se decisões erradas retornassem para assombrá-la? Oração, sussurrou para si mesma, apenas oração. Com esse pensamento, Maria pediu ajuda aos seus líderes. Juntos, formaram uma corrente de oração pela cidade, um movimento simples e sincero, sem pompa ou rituais exagerados. Uma luz iluminou seu caminho, e a ideia de renunciar ao que não edificava lhe deu nova esperança. Mas à medida que se entregava a essa nova jornada, sentiu uma resistência crescente dos que ainda se entorpeciam nas práticas que um dia a encantaram. As mudanças não seriam bem aceitas por todos. Aqueles que buscavam os milagres poderiam se voltar contra ela. Estaria preparada para enfrentar essa batalha? A paz que encontrou, apesar das dificuldades iminentes, fazia o temor parecer pequeno diante da força que agora pulsava em seu ser. Uma nova missão nasceu em seu coração. Resgatar outros que estavam perdidos como ela, trazendo-os de volta ao amor genuíno do Pai. E assim, enquanto a brisa da serra continuava a soprar calmamente, uma nova história começava a se desenrolar, cheia de promessas e desafios. Mas Maria sabia que sua fé iria guiá-la. O que acontecerá quando as dificuldades se intensificarem? Será que ela conseguiria resistir? Na manhã seguinte, Maria acordou com uma sensação diferente. A luz do sol entrava pela janela, aquecendo seu quarto.
tornou-se um lembrete de que cada dia era uma nova oportunidade. Levantou-se rapidamente e, antes de qualquer coisa, ajoelhou-se ao lado da cama. Com olhos fechados, começou a orar. Era um momento íntimo, um diálogo sincero entre ela e Deus. As palavras fluíam como se uma fonte estivesse brotando de seu interior. Senhor, guia-me nesta jornada, ajuda-me a ser luz para aqueles que ainda estão perdidos. Quero conhecer-te de verdade, quero sentir o teu amor invadindo-me, murmurou, com cada palavra sendo um passo mais próximo dele. Assim que terminou, Maria sentiu um alívio profundo. Era como se as cadeias que a prendiam ao passado estavam sendo desfeitas. Aquele momento a fortaleceu, e um desejo intenso nasceu dentro dela. Fazer com que outras pessoas experimentassem a mesma paz que agora pulsava em seu coração. Ao voltar à igreja, Maria percebeu que algumas pessoas a olhavam com desconfiança. Murmúrios preenchiam o ar. Ela poderia sentir a frieza dos que ainda acreditavam nas práticas convencionais, aquelas que a deixaram tão distante do amor de Deus. Os mesmos que estavam atrelados à busca insaciável por maravilhas. Mas Maria não estava sozinha. O pastor se aproximou novamente, encorajando-a com um olhar que dizia tudo. A pequena corrente de oração se fortaleceu. Todos os sábados, um grupo se reunia para clamar pela cidade, por cura emocional, pelos que se sentiam perdidos na fé. Maria começou a liderar essas orações com um fervor renovado. Com cada oração, sentia-se como uma ponte que unia o povo a Deus. A presença dele se tornava palpável. Certa noite, enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. Uma moça, conhecida por sua resistência aos encontros, entrou no salão. Seu olhar era de desespero. Ela caiu aos pés de Maria, soluçando. Eu não sei mais aonde ir. O que eu faço? Perguntou, a voz embargada pela dor. Maria se ajoelhou ao seu lado e com firmeza disse: Deixe-me te mostrar o caminho de volta. Este caminho é mais bonito do que você pode imaginar. Deus está aqui e Ele anseia por você. As palavras tocaram o coração da moça, e assim, naquela noite, entregou-se a Jesus. A alegria que surgiu naquele momento iluminou todos ao redor. Maria percebeu que a verdadeira transformação estava acontecendo diante de seus olhos. Não era apenas sobre os milagres visíveis, mas sobre o amor profundo e abrangente de Deus, que iria além do entendimento humano. Mas a alegria também trouxe uma sombra. Com a crescente força do movimento que estavam fazendo, Maria começou a receber mensagens de pessoas que antes eram amigas, agora ex-amigas. Alguns até a acusavam de trair a fé ao se afastar do poder dos milagres. O pesadelo da rejeição a envolveu, mas ela decidiu permanecer firme. Em conversa com o pastor, ele a incentivou a persistir. Maria, alguns não entenderão, mas lembre-se, é na simplicidade da fé que você encontrará o verdadeiro poder. Até mesmo os discípulos enfrentaram dúvidas e divisões. Não desista. E assim, Maria enfrentava o desafio não apenas de resgatar almas perdidas, mas também de permanecer firme diante das críticas que vinham de sua própria comunidade. Cair na tentação de voltar à velha rotina das práticas superficiais era uma possibilidade que parecia pairar no ar. Quanto mais próximo eu me aproximo dele, mais forte sou atacada, pensava, enquanto contemplava os desafios pela frente. A luta não era apenas dela, mas de todos eles. No entanto, eu sei que a vitória já é minha em Cristo, ela decidiu. Assim, Maria se preparava para enfrentar dias difíceis, mas o amor de Deus a sustentava. Como cada uma de suas escolhas impactaria sua caminhada? Essa dúvida estava apenas começando a se desenrolar. Maria acordou naquela manhã com um peso no coração. Os ecos de rejeição ainda ressoavam em sua mente, mas, mais uma vez, ela se lembrou do que era verdade.
O amor de Deus era maior do que qualquer crítica. Tinha a certeza de que estava no caminho certo, mesmo que as vozes ao seu redor gritassem o contrário. Depois de sua oração matinal, decidiu que precisava de um tempo para meditar e se alimentar do carinho do Pai. Caminhou até um parque próximo, onde costumava ir quando era criança, lembrando da alegria pura que sentia ao brincar sob a luz do sol. A combinação dos raios dourados atravessando as árvores e o canto dos pássaros parecia uma canção suave de encorajamento. Enquanto caminhava, Maria avistou um grupo de jovens sentados em um banco, rindo e conversando. Um impulso a fez se aproximar deles, mesmo que um pouco hesitante. Quando chegou mais perto, perceberam sua presença e a cumprimentaram com sorrisos acolhedores. Eles logo a convidaram a se juntar a eles para conversar. "Você não vem aqui com frequência, né?" comentou um dos jovens, com um sorriso amigável. "A gente costuma se reunir para falar sobre a Bíblia e como podemos viver isso no dia a dia." As palavras dele a tocaram profundamente. Aquela era uma oportunidade rara de compartilhar e aprender. A conversa fluiu naturalmente, e Maria percebeu que ali, entre aqueles jovens, havia um desejo sincero de buscar a verdade. Ela compartilhou sua experiência e as dificuldades que estava enfrentando, e, para sua surpresa, encontrou apoio genuíno. Foi um momento verdadeiramente transformador. As risadas e a troca de histórias aqueceram seu coração e acalmaram seu espírito. Maria sentiu que aqueles jovens eram uma extensão da comunidade que sempre desejou, um lugar onde as dúvidas podiam ser discutidas à luz da fé e onde a rejeição não tinha seu lugar. Durante a conversa, uma jovem chamada Ana fez uma pergunta que ressoou dentro de Maria. "Você já se perguntou como seria se todos nós tentássemos ver o que Deus está fazendo nas vidas uns dos outros, ao invés de focar em nossas próprias dificuldades?" A pergunta ficou ecoando em sua mente. Era tão fácil se deixar levar pelas dores e divisões. Na verdade, cada crítica que recebia trouxe novos desafios e uma nova oportunidade de amá-los e orar por aqueles que a rejeitavam. Estava aprendendo que o amor requer um esforço consciente e diário. Maria sentiu-se renovada, como se uma leveza a envolvesse. Ela percebeu que sua missão não era apenas trazer pessoas à sua visão de fé, mas também entender as lutas delas, as dúvidas que cada uma carregava. O amor que ela desejava mostrar era extensivo, capaz de abraçar a todos, inclusive aqueles que ainda estavam presos nas tradições. Ao voltar para casa, um novo propósito fervia dentro dela. A verdade que havia encontrado era contagiante, e ela gostaria de compartilhar isso com muito mais pessoas. A conexão com Ana e os outros jovens plantou uma nova semente de esperança. Na reunião de oração da próxima semana, Maria decidiu compartilhar sua experiência, mas enquanto se preparava, uma dúvida surgiu. E se aqueles que me criticavam começassem a questionar essa nova abordagem? Como poderia explicar essa transformação sem ser mal interpretada? Ela sabia que precisava se apoiar em Deus mais do que nunca, pois o caminho à frente ainda estava cercado de incertezas. Como lidaria com as críticas e a resistência vindas da própria comunidade? O coração dela pulsava de expectativa e um pouco de medo, mas uma certeza brilhava em seu interior. As correntes que aprendiam estavam se desfazendo e cada passo que dava em direção ao amor era uma vitória. Contudo, o que estaria por vir? A batalha entre fé e dúvida estava apenas começando. Maria acordou naquela manhã com um propósito renovado. O sol já brilhava alto e aquecia seu quarto, iluminando os pensamentos que fervilhavam em sua mente. A lembrança da conversa com Ana e os outros jovens ainda ressoava em seu coração. Aquela interação não havia sido apenas um momento passageiro. Era o início de uma jornada profunda que ela estava prestes a embarcar. Enquanto se preparava para o dia, sua mente estava à parte,
refletindo sobre como poderia se conectar mais profundamente com os jovens de sua comunidade. O desejo de aprender e compartilhar a verdade a impulsionava a pensar em maneiras de promover um espaço onde a aceitação e o amor fossem mais importantes que as críticas. E se eu pudesse levar essa luz para as reuniões de oração? Ponderou. Talvez esse grupo possa se transformar em um espaço realmente acolhedor. Naquele mesmo dia, Maria decidiu entrar em contato com Ana. Oi, Ana! Que tal nos reunirmos de novo para falar mais sobre como podemos ajudar uns aos outros a viver essa fé de maneira mais verdadeira? O texto enviado trazia uma esperança que ela mal conseguia conter. A resposta não tardou a chegar. Sim, vamos sim, estou animada. Podemos convidar o pessoal também. Que tal um encontro no café da manhã de domingo? O coração de Maria se encheu de alegria. Era mais do que uma simples reunião. Era uma oportunidade de criar um ambiente onde todos se sentissem amados e livres para serem quem eram, sem medos ou críticas. Quando o dia chegou, um misto de receio e expectativa a acompanhava. Ela preparou algumas palavras que gostaria de compartilhar, mas o nervosismo a consumia. E se ninguém entender? E se eu falhar em transmitir a mensagem do amor de Deus? Uma voz interna a lembrava dos desafios, mas outra a incentivava a seguir em frente. Afinal, Deus estava com ela, e esse era o combustível que a impulsionava. No café, quando os jovens começaram a chegar, Maria percebeu que o ambiente estava preenchido com risos e conversas animadas. Ao olhar para aqueles rostos, surgiu um sentimento profundo de pertencimento. Ali estavam pessoas que, assim como ela, buscavam um sentido maior nas suas vivências. Com o coração acelerado, ela se levantou. Oi, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Estou animada porque sei que todos temos algo a compartilhar. As palavras fluíram com mais naturalidade do que esperava. Ela compartilhou o quanto tinha sido tocada pela aceitação do grupo e como a ideia de olhar o que Deus estava fazendo na vida dos outros a motivava a ser uma testemunha viva do amor. Mas enquanto falava, notou um olhar denso. Era uma jovem que não havia compartilhado antes. Maria a reconheceu de longe, alguém que sempre estava presente, mas que parecia isolada. Este olhar a fez sentir que a missão de união e luz tinha um alvo, um propósito. Eu quero que todos saibam que, independentemente do que já passaram ou do que possam enfrentar, nós estamos juntos nessa. Vamos levantar uns aos outros e deixar que Deus trabalhe em nossas vidas e nas dos outros. Após o término da reunião, Maria percebeu que algo especial havia acontecido. Pessoas começaram a se abrir, dividir experiências de luta, de vitória e até de dúvidas. Era um ambiente sagrado que florescia sob o amor genuíno. Porém, antes que pudesse se perder em sua alegria, uma mensagem chegou. Era de um dos críticos que sempre a questionava. Maria, o que você está fazendo naqueles encontros? Por que não se concentra na doutrina, ao invés de se deixar levar por essas emoções? Como seria possível explicar a transformação que estava em andamento, quando, no fundo, ela também se perguntava se esse caminho era seguro? O peso da dúvida voltou a invadir seu coração. Essa parte do caminho parecia cada vez mais desafiadora. O que realmente Deus estava planejando para ela? Aquilo aquietou seus músculos, mas também acendeu uma centelha de determinação em sua alma. Maria sabia que a jornada estava apenas começando e que ela não poderia ignorar as críticas. No entanto, havia uma verdade dentro dela que se tornava mais forte a cada dia. A potência do amor superava qualquer barreira. E no fundo da alma, Maria sentiu que aquilo era apenas o princípio de uma batalha maior, com dimensões que ela ainda não compreendia. Que revelações mais iriam surgir? E aquela jovem isolada, quais segredos ela carregava?
Enquanto Maria refletia sobre tudo o que tinha vivido, seu coração pulsava com uma mistura de esperança e apreensão. As palavras do crítico ecoavam em sua mente, mas ela decidiu não permitir que a dúvida a abalasse. Afinal, o caminho da fé não era isento de desafios. Cada passo dado era uma oportunidade de fortalecer sua confiança em Deus. Naquele domingo ensolarado após o encontro, Maria decidiu buscar o Senhor em oração. Ela se sentou em um cantinho tranquilo do parque, onde a brisa leve trazia consigo o perfume das flores. Deus, o que o Senhor espera de mim neste momento? Como posso ser um canal do seu amor? A sincera indagação a fez sentir uma presença acolhedora, como se o próprio Criador a estivesse ouvindo atentamente. Nesse instante, uma sensação de paz inundou sua alma. Ela percebeu que havia um propósito divino em cada encontro, mesmo nas críticas e nas inseguranças. Ainda há muito por fazer, pensou, enquanto recolhia seus pensamentos. Com um renovado espírito, ela se lembrou da jovem que a observava durante a reunião. Decidiu que precisava se aprofundar naquela história. Na segunda-feira, Maria tomou coragem e enviou uma mensagem à estranha. Oi, lembro de você do café. Espero que tenha se sentido acolhida. Que tal nos encontrarmos para um café? Estou aqui se precisar conversar. A resposta foi rápida. Oi, Maria. Obrigada pela mensagem. Eu adoraria. A conexão começava a se formar e seu coração se encheu de expectativa. Nos dias que se seguiram, Maria fez questão de reservar um tempo para conversar com a jovem. Elas se encontraram em uma cafeteria charmosa, onde o aroma de café recém-preparado preenchia o ar. Assim que se sentaram, uma atmosfera de intimidade começou a brotar entre elas. Então, o que a trouxe até aquele encontro? Perguntou Maria com um sorriso gentil. A jovem hesitou, mas logo abriu seu coração. Para sua surpresa, começou a compartilhar uma história de dor e solidão que a acompanhava há anos. Maria escutava atenta, sentindo a profundidade do desamparo daquela alma. No meio da conversa, a jovem falou sobre suas lutas internas e suas experiências na comunidade. Às vezes, sinto que não sou boa o suficiente, que nunca pertenço a lugar nenhum. As palavras eram pesadas, mas Maria podia ver um brilho de esperança nos olhos dela. Você não está sozinha e não tem que carregar esse fardo sozinha, respondeu. Enquanto conversavam, Maria fez uma oração silenciosa, pedindo sabedoria para saber como confortar e guiar a jovem. Algo no fundo de sua alma a pulsava. Esse momento era a resposta à sua pergunta sobre como Deus estava usando sua vida. A potência do amor que manifestava se tornava mais clara a cada instante. Eu gostaria que você soubesse que existe um propósito para tudo isso. Deus está com você mesmo em meio às dificuldades, disse Maria. As palavras tocaram a jovem e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Era um momento sagrado, onde a vulnerabilidade se encontrava com a graça. Antes que o café terminasse, a jovem respirou fundo e revelou algo que havia guardado. Tenho lutado com minha fé, sinto-me distante de Deus. O silêncio entre elas era palpável. Maria, por um instante, refletiu sobre sua própria jornada e as incertezas que carregava. Como poderia mostrar a ela que a fé não era um caminho linear, mas uma jornada de passos tortuosos? Decidiu então, com intenção, compartilhar sua própria vulnerabilidade. Sabe, também sinto dúvidas. O importante é que, mesmo nas incertezas, podemos nos apoiar e buscar ao Senhor juntos. A jovem sorriu, e a contrapartida de desespero começava a se suavizar. Assim, Maria e sua nova amiga se comprometeram a se encontrar regularmente para orar e compartilhar as descobertas que a caminhada de fé proporcionava. Porém, enquanto saíam da cafeteria, Maria recebeu uma nova mensagem em seu celular. Era de Ana. Você viu a postagem do grupo? Precisamos conversar urgentemente. Algo importante aconteceu.
O coração de Maria disparou. Que revelações aguardavam por ela? A jornada estava apenas começando, e a cada dia novas portas pareciam se abrir. Maria estava em casa, sua mente vibrando com as palavras de Ana. O que poderia ser tão urgente para necessitar de sua atenção imediata? Enquanto refletia, uma mistura de ansiedade e expectativa crescia dentro dela, como uma borboleta prestes a romper o casulo. Ela sabia que cada mensagem marcada por uma urgência tinha o potencial de alterar o curso de sua jornada. Após alguns momentos ponderando, decidiu que não podia deixar tudo em aberto. Tomou seu celular e respondeu. Oi, Ana. O que aconteceu? Estou a caminho. A resposta não tardou. Vamos nos encontrar na igreja em meia hora. Há algo importante que precisamos discutir. Vejo você lá. Apressou-se para se preparar, o coração pulsando forte. Ao chegar à igreja, o cenário era familiar, mas havia uma expectativa no ar que acolhia os fiéis com uma aura diferente. Os murmúrios cresciam à medida que as pessoas percebiam que algo estava se movendo entre elas. O Espírito Santo estivesse preparando os corações para algo especial. Ana a aguardava no hall, com um semblante sério, mas ao mesmo tempo radiante. Maria, estou tão feliz que você veio. A tensão nas feições de Ana fez com que Maria sentisse um frio na barriga. O que aconteceu? Indagou, puxando-a para um canto mais tranquilo. Ana respirou fundo. Lembra daquela comunidade que falamos? A que está passando por dificuldades? Descobri que eles estão enfrentando um desafio muito grande e estamos em uma posição de ajudarmos. Desafio? Como assim? Maria questionou, enquanto sua mente começou a procurar pistas, imaginando as possibilidades que poderiam surgir dessa situação. Eles estão lidando com ameaças que impedirão a construção de um centro comunitário que ajudaria muitas famílias. Descobri que o projeto está prestes a ser cancelado amanhã. Precisamos agir agora. A conexão entre elas crescia a cada palavra, e a consciência do impacto que poderiam ter juntas pulsava em seus corações. Maria instantaneamente sentiu uma onda de determinação. O que você pensa que devemos fazer? Estamos juntas nessa. O ânimo crescia em seu interior, lembrando-a de tudo que havia aprendido em sua jornada de fé. Precisamos reunir a comunidade, mobilizar as pessoas que acreditam na mudança e no amor de Deus. Podemos organizar uma vigília, um clamor. Isso pode transformar o coração de muitos e trazer a intervenção divina. Ana falava com paixão, uma centelha de esperança em seus olhos. As palavras dela ressoavam com força. Maria sentiu uma forte emoção transbordar de seu coração. Já não era apenas um encontro, era uma resposta de Deus, uma oportunidade de se tornarem um instrumento da mudança. Vamos fazer isso, juntas seremos a voz do Senhor. Ela segurou a mão de Ana, numa conexão que parecia transcender o momento presente. Elas foram em busca de outras pessoas na igreja, conversando, orando, formando um plano. O ambiente estava cheio de expectativa. As orações fervorosas começavam a ecoar, e cada palavra tecida em fé elevava um clamor ao céu. Até que um murmúrio começou a crescer. Um dos líderes, com seu olhar determinado, levantou a voz. Estamos prontos. Precisamos nos unir e apoiar essa causa. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Vamos lutar por essa comunidade. As palavras vibraram na sala como um hino coletivo. Maria estava inebriada pela atmosfera sagrada. Ao lado de Ana, sentia que elas estavam alinhadas com algo muito maior que suas experiências pessoais. Essa missão era um chamado, um lembrete de que a fé pode mover montanhas. Enquanto organizavam um plano, Maria percebeu que a mesma força que as unia também as transformava. Ela se lembrou da jovem com quem havia conversado no café, e como aquela conexão também poderia significar uma nova oportunidade de crescimento. Ana,
Lembrei da jovem que conheci. Posso convidá-la para se juntar a nós na vigília. Ela precisa ver e sentir isso. Ana concordou com um aceno. Vamos. Cada um que se juntar é uma vida a ser tocada. Esse é o poder do amor que Deus derrama sobre nós. Naquele momento, Maria sentiu que diversas vidas estavam sendo entrelaçadas pelo amor de Deus, como um quebra-cabeça se completando. Ao passo que a noite se aprofundava, as almas começavam a se encontrar, e a vigília estava prestes a desdobrar-se em algo verdadeiramente sobrenatural. Mas enquanto a cidade testemunhava o movimento de fé se formando, algo misterioso a aguardava. A luz da fé havia sido acesa, mas que tipo de batalha enfrentariam? E quem estaria realmente ao lado delas em momentos de necessidade? A verdadeira essência da fé ainda tinha mais para ser revelada. Maria e Ana estavam quase extasiadas com a energia que tomava conta da igreja. A atmosfera pulsava com a expectativa de transformação. À medida que as lanternas começavam a brilhar, um grupo de fiéis se misturava, formando um círculo sagrado, prontos para se unirem em oração pela causa daquela comunidade necessitada. Vamos invocar o Espírito Santo, Ana exclamou, e as vozes se elevaram em um clamor. A fé delas ecoava como uma sinfonia, interrompendo o silêncio da noite com pedidos fervorosos. Maria podia sentir o calor divino se espalhando pelo ambiente, como se mãos invisíveis tocassem seus corações, acendendo a chama do propósito dentro delas. Maria lembrou-se da jovem que conhecera no café. Era uma oportunidade divina, e logo sacou o celular para enviar uma mensagem. Oi, estamos organizando uma vigília na igreja para apoiar uma comunidade em dificuldade. Você gostaria de vir? Enquanto aguardava a resposta, sentiu um sussurro em seu coração. Eram as promessas de Deus, lembrando-a que cada passo de fé conta. O clima estava quente e envolvente, mas no fundo, algo a inquietava. O que aconteceria se não conseguissem mobilizar as pessoas como esperavam? E se a situação fosse mais profunda do que imaginavam? Um estranho temor percorreu seu espírito. Maria fechou os olhos por um instante e orou silenciosamente. Senhor, fortaleça minha fé. Não me deixe sucumbir ao medo. Teu poder é maior que qualquer desafio. Ao abrir os olhos, viu Ana em profundo clamor. A voz dela agora vibrava com uma autoridade que fazia o ar ao redor parecer mudar. Precisamos de um sinal, Senhor, gritava Ana. Estamos aqui para fazer sua vontade ser feita. Envia teu poder sobre nós. E não era só a fé individual que pulsava. Era uma corrente de oração coletiva, um clamor que clamava incessantemente pelo agir de Deus. Quando a resposta de sua amiga chegou, foi como um sopro fresco em meio ao fervor. Quero ir. Precisamos nos unir por essa causa. O coração de Maria se iluminou. Era mais uma vida que se juntava àquele movimento de fé. Contudo, uma sombra de dúvida passou pela mente de Maria. Estariam todas essas pessoas prontas para o que viria? Enquanto as orações continuavam, as vozes se entrelaçavam em sincronia. Podia-se sentir a presença do Espírito preenchendo cada canto da igreja, mas a tensão aumentava. O grupo começou a discutir os próximos passos. Ana sugeriu: precisamos não só orar, mas também formar um comitê para ajudar a planejar a sustentabilidade desse projeto. É necessário que estejamos prontos para o que vier. Todo mundo concordou e a emoção no ambiente continuou a crescer, mas Maria percebeu que havia algo mais profundo acontecendo. No canto da sala, um homem idoso assistiu ao grupo, os olhos cheios de lágrimas, e ela sentiu que sua presença não era casual. Por que você está aqui? Maria perguntou, aproximando-se dele. Ele sorriu, mas sua expressão era grave. Vi a determinação nos olhos de vocês. Deus me trouxe aqui para dizer que o caminho será árduo, mas a vitória é certa. Mas a batalha será interior antes de ser exterior.
O homem emitiu um ruído de sabedoria, fazendo com que os olhares se voltassem para ele, intrigados. As palavras dele jogaram uma nova luz sobre a situação. Que batalha seria essa, mais intensa que a luta pela construção do centro comunitário? Enquanto seus pensamentos fervilhavam, Maria se lembrou da revelação que sempre a guiara. A batalha não é contra carne ou sangue. Como assim? Ana indagou, sentindo a gravidade das palavras do homem. Ele olhou nos olhos delas e continuou. Preparem-se. O que Deus deseja realizar é muito maior do que vocês imaginam. Mas essa luz que buscam pode atrair também a treva. O grupo ficou em silêncio, cada um refletindo sobre as implicações daquelas palavras. O que realmente estavam enfrentando? Eles estavam prontos para o que viria. O temor e a expectativa dançavam juntos em seus corações. Maria orou em silêncio, pedindo a Deus clareza e coragem. Estamos prontos, Senhor. Ajuda-nos a discernir os caminhos e a lutar pela verdade. Mas as palavras do homem ecoavam um aviso claro, como uma sombra se formava atrás dos planos. E assim, no calor da vigília, uma nova pergunta brotou. Como se preparariam para a batalha interna? Quais eram os desafios ocultos que se desdobrariam na busca pela luz? A verdade estava prestes a ser revelada. No instante em que a última oração se calou, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. As lanternas dançavam, projetando sombras que pareciam se mover independentemente. Maria sentiu um arrepio que percorreu sua coluna. Uma sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer. O homem idoso continuava ali, sereno, mas a gravidade de suas palavras pairava como uma nuvem de incerteza. Precisamos entender mais, disse Ana com a voz trêmula. O que você quer dizer com essa luta interna que vem antes da luta externa? Ele respirou fundo, como se quisesse selecionar cuidadosamente as palavras que compartilharia. A cada passo que derem, vocês serão desafiados não apenas pelas circunstâncias fora de vocês, mas também pelas suas próprias dúvidas, medos e inseguranças. Preparem-se para confrontar o próprio eu. Aquelas palavras ressoaram em Maria. Ela se lembrou de suas próprias batalhas, as noites em claro, os medos escondidos sob um sorriso. O que a impedia de acreditar plenamente no que Deus poderia fazer através delas? Como podemos nos preparar para isso? Maria perguntou, a voz embargada pela curiosidade e pelo peso das emoções. Com a prática da sinceridade diante de Deus, é preciso que cada um examine seu coração, que confessem seus medos e suas fraquezas. Este é um caminho de libertação. Ele gesticulou suavemente, como se estivesse movendo as energias invisíveis no ar. Os jovens fiéis começaram a olhar um para o outro, refletindo sobre suas próprias lutas internas. E Maria percebeu que ali estava o cerne da questão. Todos eles lutavam com inseguranças, duvidavam do seu valor, do seu chamado. Mesmo tendo fé, era difícil deixar de lado as incertezas. Ana, acessando a profundidade do momento, abriu seu coração. Eu sei que tenho lutado contra a dúvida. Às vezes sinto que não sou boa o suficiente, que meus esforços não vão mudar nada. O homem idoso assentiu com empatia. É exatamente aí que a batalha acontece. A fé não é a ausência da dúvida, mas a firmeza na certeza de que Deus é maior do que todos os nossos medos. Naquele momento, Maria compreendeu que havia um poder na vulnerabilidade, que a verdadeira força espiritual residia em confrontar suas fraquezas e entregar seus fardos a Deus. Uma onda de coragem começou a emergir, aquecendo seu espírito. Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos, Maria disse agora mais confiante. Ele pode transformar nossas fraquezas em força. O homem sorriu, satisfeito. Exato, e cada um de vocês tem um papel fundamental nesse processo. É tempo de se levantar e buscar a verdade.
A luz que desejam trazer ao mundo virá do puro amor de Deus por vocês e do que estão dispostos a enfrentar. O grupo começou a murmurar entre si. A ideia de se confrontar e se fortalecer ressoava nas almas ali presentes. Um sentimento de comunhão brotava, um entendimento coletivo de que não estavam sozinhos nessa busca. A vigília, antes tão repleta de fervor, agora se tornava um lugar de confessão e cura. Maria sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas eram lágrimas de libertação. E lá, em meio a sussurros de esperança, o Espírito Santo começou a fazer seu trabalho. Vamos unir nossas vozes em oração novamente. Vamos clamar por força e coragem, gritou Ana, encorajando todos a se juntarem. As vozes se elevaram, despontando em um clamor doce e angustioso por libertação. Enquanto as orações ecoavam pela igreja, o homem idoso levantou um braço, como se abençoasse a cena. Maria sentiu que, de alguma forma, a batalha estava começando a mudar, mas a pergunta ainda persistia em sua mente. Qual seria o peso do que estava por vir? O que mais precisariam enfrentar antes de ver o projeto se concretizar? O que mais oculto e profundo poderia se manifestar nessa jornada? O fogo da transformação estava apenas começando. A vigília se desenrolava em um crescendo de fervor e emoção. Maria sentia que o ambiente pulsava com uma energia divina, como se cada oração fosse uma centelha de luz acesa em meio à escuridão. O homem idoso, que se tornara um farol nesta jornada, observava atentamente, enquanto a congregação se entregava à busca por um novo caminho. Maria percebeu que cada um ali estava lidando com suas próprias batalhas. As dúvidas e os medos eram visíveis nos rostos dos jovens. Assim, ela se levantou, sentindo um chamado profundo dentro de si. Amigos, estamos aqui buscando o poder de Deus. Vamos nos abrir, deixe que Ele opere dentro de nós. Sua voz ecoou e foi recebida com murmúrios de concordância e encorajamento. Então, respirou fundo, decidida a ser vulnerável diante daquele grupo. Eu também tenho lutado. Às vezes, sinto que não sou digna desse chamado, que eu não sou suficiente, que os milagres que Deus pode fazer não são para mim. Mas hoje eu escolho crer que o amor dele é maior do que minhas fraquezas. Uma onda de empatia atravessou a sala. Outras pessoas começaram a se levantar, compartilhando fragilidades, quer se tratasse de medos financeiros, relacionamentos rompidos ou uma sensação profunda de inadequação. As lágrimas começaram a fluir livremente, lavando as inseguranças como o orvalho da manhã. É assim que Deus nos usa, exclamou o homem idoso. Quando admitimos nossas fraquezas, Ele transforma nossos medos em força. A verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em continuar apesar dele. Um sentimento de libertação começou a tomar conta, trazendo clareza e unidade. As vozes aumentavam em fervor, e assim, sem avisar, o Espírito Santo fez sua obra. Era como se as paredes daquela igreja se tornassem transparentes, permitindo a luz do céu entrar. O murmúrio estava se transformando em um clamor coletivo, a cada palavra que saía de seus lábios, ora em adoração, ora em súplica. Maria se sentia parte de algo muito maior, um movimento que transcendeu o espaço e o tempo. Senhor, hoje pedimos por cada coração aqui presente, gritava Ana com os braços elevados. Que tu possas nos encher com teu amor, que possamos ser a luz e a mensagem de esperança para a nossa cidade. Os amens ecoavam, cada um carregando um desejo sincero. Mais tarde, ao final da vigília, Maria percebeu que o grupo estava mais unido do que nunca. Com a energia ainda latente, todas aquelas almas se tornavam pilares de luz que se posicionavam para apoiar a construção do centro comunitário. O projeto, tão ameaçado inicialmente, agora parecia um caminho claro e alcançável. Mas ao se despedir, o homem idoso abraçou Maria e disse:
Ainda há desafios pela frente. A batalha continua, mas lembre-se que a verdadeira luz já está dentro de vocês. As palavras penetram seu coração como uma promessa. Posso enfrentar o que vier, pensou. Sentiu uma conexão com Deus que nunca havia sentido antes. No dia seguinte, um novo vento soprava sobre a cidade. Maria, agora cheia de confiança, decidiu reunir todos que se tinham levantado por aquele projeto. Em um novo encontro, com Ana ao seu lado, queria apresentar o que tinham decidido na vigília, transformar aquele centro, não apenas em um espaço físico, mas numa casa onde cada um pudesse encontrar acolhimento e amor incondicional. Como Maria começou a falar, as palavras saíam com fluidez e paixão. Amigos, estamos aqui não apenas para edificar um espaço, mas para construir um lar, um lugar onde cada um de nós é visto e amado, onde a jornada de fé é compartilhada. Um lar onde as pessoas vêm em busca de ajuda e saem transformadas. Os olhares mostravam acento, mas também esperança. As mãos se erguiam, a paixão do Espírito Santo pulsava em cada ser ao seu redor. As ideias começaram a fluir, planos sendo traçados, ações sendo decididas. Seus amigos não eram mais apenas espectadores. Agora, eles sentiam-se parte desse movimento vibrante. O local estava reunindo não apenas as potências de fé, mas também vantagens práticas, como a construção, a fim de que os sonhos finalmente fossem realizados. Mas à medida que se aproximavam da concretização do projeto, a cidade enfrentava um desafio inesperado. O governo local anunciou uma nova política que dificultava a aprovação dos centros comunitários. Maria ficou devastada ao saber disso. O que estavam fazendo parecia ser ameaçado novamente. Entretanto, o seu coração não vacilava. Inspirada pelas experiências do passado e pelas orações da vigília, ela convocou uma reunião emergencial. Não podemos desanimar. Este é um teste de fé. Vamos buscar a cidade, exclamou. A sala estava repleta de olhares intrigados, mas também determinados. A ideia fervilhava. Iriam organizar um evento na cidade para mostrar que o amor era mais forte do que qualquer política que surgisse. Precisamos que as pessoas vejam o que estamos fazendo, que as vidas estão sendo mudadas, que o amor e a esperança estão crescendo. Ana a apoiava firmemente, fazendo com que as vozes do grupo se erguessem em um único coro. E assim, a batalha de corações continuar se desenrolando. Maria e seu grupo de fiéis se tornavam a voz do real significado de comunidade, mostrando a cada dia que a luta interna é apenas o começo de algo glorioso e que, com união, amor e fé, poderiam transformar não só suas vidas, mas a própria cidade. E o que aconteceria em seguida? A história deles estava sendo escrita e as páginas ainda aguardavam umas dores e vitórias reveladoras. Com cada passo de fé, as promessas de Deus começavam a se concretizar. E assim, Maria, percebendo que a verdadeira luz havia colocado à parte suas incertezas, sabia que não estaria sozinha nessa jornada. A missão que começou em um murmúrio agora tornava-se um clamor poderoso, e a visão de um novo amanhecer se aproximava. Agora, mais do que nunca, Maria estava pronta para o que vier. As recompensas seriam eternas e o amor de Deus se manifestaria na prática. O que o futuro reservava? A fé pulsava e o caminho se abria diante dela. A cada desafio, mais próximos da vitória. E você, amigo, está preparado para essa jornada? Você precisa se inscrever agora em nosso canal para não perder as próximas histórias de fé transformadora. Deixe um like para ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações, como você se identificou com a história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Somente verdadeiros servos de Deus compreendem o poder de apoiar esta missão.